E primeira coisa que eu vou perguntar é assim, como foi a conversa na segunda-feira? Vocês podem me contar? Vamos lá, gente, nem todo mundo de uma vez, mas eu preciso que alguém conte para mim. O que nós fizemos na segunda-feira? Isso. Então, nós corrigimos, modificamos essa parte aí do ritmo. Isso, muito bom. Então, é assim, teve uma. A Jéssica foi quem acabou fazendo o commit final, então o nominho dela aparece aqui. E, ó, então agora já tem a documentação aqui. Né, ó, certo? Tem aqui os detalhes. O que a gente vai fazer hoje é o seguinte: no processo de desenvolvimento de open source, a gente de código aberto, tal, a gente usa sempre essa interfacezinha aqui, essas issues, que são coisas que estão em aberto. E aqui a gente tem algumas categorizações, ó, eu estou dizendo, isso daqui é uma funcionalidade nova, e aí eu tento descrever o melhor que eu conseguir, né? Nem sempre você tem uma descrição perfeita. Esse caso, inclusive, uma das coisas que vai ficar para vocês é fazer um trabalho de pesquisa. Por quê? O objetivo dessa funcionalidade é o seguinte: eu vou mostrar como ela funciona, né? Então, eu vou. Já até tem alguma coisa aqui, mas a gente vai fingir que não existe ainda. Backend start, make front-end start. Eu vou iniciar tanto o back-end. Ele está dizendo que alguma coisa está com a porta aberta ainda, então me dá um segundo. Deixa eu ver só se esse daqui já. Daqui ainda não terminou, mas ele está trazendo a porta de lá. Dá um segundo. Aí eu paro e depois eu. Vamos ver se parando aqui ele sobe o back-end, subiu o back-end e aqui ele já subiu o front-end. Tá? Como eu estava no meio de um processo gigantesco, só deixa eu deixar ele rodando aqui. Beleza. Vamos lá. Estamos de volta. Eu tenho então aqui, o front-end está rodando na porta 3000 e o back-end, ou seja, a API está rodando na porta 8080. Então, eu vou acessar aqui servidor na porta 3000, tem o site, lembra, isso daqui é uma continuação do site que a gente fez na quarta-feira passada, tá? Não tem muita mudança. Eu vou entrar. Pronto. Deixa eu ver aqui. Eu criei. Boa. Eu criei dentro dessa pasta. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui no meu site blog sobre, e eu vou criar uma pasta nova, né? Uma área que vai ser chamada fotos. E aí eu vou colocar aqui algumas fotos que colecionei ao longo dos
anos. Ok? Coloco aqui, inscrição, e vou salvar. Salvei. Lembrando, se eu publico aqui, ela vai aparecer sempre no menu para todo mundo, inclusive quem não tiver autenticado, quem não tiver logado no site. Se tiver como privado, se eu voltar aqui, ó, isso daqui só aparece para quem tiver essa permissão. Então, eu tenho uma questão de permissionamento aqui. Coloquei, eu vou fazer o seguinte, para subir várias fotos, eu clico nessa coisinha. Aqui na Boss eu tenho uma pastinha de algumas fotos, vou subir todas elas, subir essas fotos, vou voltar. Elas não estão aparecendo aqui, tá? Elas existem aqui dentro, mas aqui eu tenho que definir, eu tenho que contar como eu quero exibi-las. Eu tenho um bloco, eu clicar aqui, olha, é o segundo na lista, que é o de listagem, que a hora que eu adiciono ele, ele lista todos os conteúdos que estiverem aqui embaixo, dentro dessa pasta. Então, ó, aqui ele está mostrando as mesmas coisas e na mesma ordem que estiver aqui. Então, se eu pegar o RAW 9000 e jogar lá para baixo, na hora que eu voltar, o RAW 9000 está lá para baixo. Tudo bem até agora? Leila, Paulo, Emily, conseguiram entender a lógica do que eu fiz? Sim. Tá ótimo. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Isso daqui é um bloco de listagem. Ele lista conteúdo. Eu posso fazer esse bloco ficar um pouco mais inteligente. Né? Eu posso falar, olha, eu só quero que ele liste. Vamos olhar aqui, vamos descer. Conteúdos que sejam do tipo imagem. Só que agora ele vai pegar a imagem de todos os lugares do site, inclusive os que estão naquela pasta imagem. Não é isso que eu quero. Então eu vou falar assim, olha, eu quero que você procure no local do site caminho relativo, ou seja, onde eu estou. Agora ele só está listando o que está aqui, dentro dessa pastinha fotos. Só que eu vou fazer uma outra coisa que eu vou falar, olha, como eu quero ordenar ele. Né? Nesse momento ele está ordenando de qualquer jeito. Eu posso pegar, falar, ó, ordem na pasta, ou seja, ele vai olhar qual a posição dos arquivos ali aqui, ó, vou mostrar. Ele vai olhar essa ordenzinha que eu posso alterar, por exemplo, pegar o do Vancouver e colocar aqui, subir o da Lua para cá, e ele vai seguir o mesmo padrão, ok? Eu posso mudar para falar, olha, eu quero, por exemplo, por alguma data. Como a gente subiu todos os arquivos juntos, não faz sentido. Mas eu poderia pegar assim pelo nome curto. Ou seja, o 0 vem antes do 3, o 3 vem antes do G, o G vem antes do H, o H vem antes do I, o I vem antes do M, o M vem antes do S. Tá certo? Posso falar para ele inverter essa ordem. Posso dizer para ele mostrar só 4 resultados. E que é para ele mostrar de 4 em 4. Certo? Isso daqui são funcionalidades. Eu vou deixar aqui tamanho do lote, em vez de fazer isso daqui. E vou voltar aqui. Posso falar assim, olha, de 4 em 4. Tá vendo? Ele cria aqui uma paginação para mim. Então, é assim. E aí eu tenho aquela brincadeira, eu posso colocar um fundo, por aí vai. Só que assim, eu estou listando imagens, né? Fotos que colecionei ao longo do ano. Essa visualização, essa forma está meio feia. Uma característica que a gente tem nesse bloco, nesse componentezinho, é que ele tem algumas variações. Posso falar, olha, exiba como lista, eu quero que você exiba como lista de imagens, que já é uma lista com imagens, que já é uma melhoria. Posso pedir para você exibir como grade, que ele vai colocar de 2 em 2, sempre com a imagem grande e aqui o título em destaque.
Posso colocar como calendário de eventos, que não faz sentido nesse caso. Posso colocar a galeria de imagens, que é esse daqui, que é esse playerzinho. Tá vendo? E o que a gente vai fazer é uma outra forma, que vai ser o álbum de imagens que vai aparecer aqui. Tá bom? Se vocês olharem o código que vocês têm agora, ele não tem isso. Mas aqui no meio, a hora que eu falo álbum de imagens, o que ele faz? Ele me retorna essa visualização. Certo? E, de novo, qual é a ideia aqui? Eu estou contando para todo a minha base de código que, quando tiver um bloco de listagem, além das opções que eu já tenho, tipo lista, lista com imagens, grade, calendário de eventos, galeria de imagens, eu vou querer uma mais chamada álbum de imagens. Tá bom? Então, vamos olhar uma coisa. Eu vou salvar aqui. Vocês viram que isso aqui já existe. Eu vou olhar. Primeiro, eu abri essa issue, né, essa pedido de funcionalidade. E, para facilitar um pouco o trabalho de vocês, o que eu fiz foi, eu implementei o básico desse bloco dessa variação aqui. A gente pode olhar todos os arquivos que foram mudados. Eu vou colocar aqui o link no chat para que vocês possam visualizar ele. Certo? E aí vocês vão ver uma coisa. Primeiro, tem coisas na pasta locales, que é a pasta de traduções. Porque eu adicionei alguma coisa chamada image album, quando tiver em português, aqui, já tem uma tradução para álbum de imagens. Certo? Vamos lá. Então, a gente não quer ver esse. Isso daqui, esse arquivo que fica dentro de uma pasta chamada news, e tem o número, ponto, alguma coisa, ele está me dizendo que eu vou colocar no log de mudanças do projeto. Porque a gente tem o termo, né, o change log, que toda vez que você faz você lança uma versão nova, por exemplo, do Windows, ou, melhor dizendo, quem tem celular Android, toda vez que você tem uma atualização, ele fala assim, pelo menos os da Samsung, eles falam, olha, tem uma nova atualização, um software update, uma atualização. Você clica e aí ele mostra lá as mudanças, tem uma lista enorme. Isso daqui é para fazer esse tipo de lista, para as pessoas que estão usando o seu software entenderem as mudanças que foram feitas. Tá bom? E aí, aqui eu vou ter fechar ele aqui. Aí eu vou ter coisas que realmente importam para a gente são, eu tenho aqui o pedaço de código que monta aquele pedaço da página. Esse pedaço aqui, ó, se a gente for olhar, ele vai ter vamos olhar aqui, ele começa aqui embaixo, image álbum, é isso que é exportado. Falo que se eu tiver imagens, e ele vai exibir alguma coisa com o nome de album items, com a classe album items. Então, eu vou olhar aqui no HTML, olha lá, album items. Então, na prática, isso que está aqui, ó, vou até dar isso que está aqui, ó, estão vendo que selecionou ali em cima? Quando eu mexo aqui, ele está implementado com esse pedaço de código aqui. Eu vou abrir isso no Visual Studio para a gente poder olhar com mais calma, mas o que eu tenho aqui é basicamente algum items, e aí ele vai pegar de todas as imagens que ele encontrar, ele vai pegar aqui e vai fazer o quê? Vai vai chamar esse outro componente, algum item que tem, se tiver imagem bonitinha, ele vai ter, algum item, aí a imagem, e depois vai ter o info, que é o que aparece quando eu faço o hover. Certo? Então, vamos lá.
Peraí, a Jéssica pediu para entrar. Entrou. Olá, Jéssica, tudo bom? Só para explicar, a gente está vendo essa issue aqui, ó. A issue 3. Boa noite, tudo bom? Vamos lá, a gente está vendo a issue 3, que é criar visualização de galeria para bloco de listagem, tá? Então, é assim, aqui, então, esse pedaço já é feito por isso, e aí cada uma das fotos, que é essa daqui, ela, na verdade, chama esse bloco aqui. E aqui tem a lógica para você pegar qual o caminho da imagem, o título, a descrição, mas tudo bem. Só que eu escrever um componente não faz ele aparecer miraculosamente nessa lista aqui, ó. Certo? E aí vem a configuração dos blocos. Você vai ver as mudanças. Primeiro, eu importo aquele componente. Eu falo, ó, pega uma referência para aquele componente que está aqui dentro. Eu criei até uma funçãozinha, ó. Espera só um segundo, gente. Espera isso, deixa eu responder aqui pro... Pronto. Aí aqui, ó, eu vou falar o seguinte: instale, né, as variações, e aí eu tenho o local exato para instalar as variações. Tem a configuração do bloco. Então, ó, conf blocks listing, que é o nome do bloco de listagem, variações. Pega todas que já existem e adicione mais essa daqui, que é a image album. Vou falar que ela não é a visualização padrão. Vai ter um nome aqui, que é o nome que aparece se a gente não tiver tradução, e qual template que eu vou usar. Certo? Depois eu só criei uma tradução aqui, ó, image album, que bate com esse nome, e basicamente é isso. O que falta, então, é o CSS. E eu criei um arquivo de CSS, que é esse aqui, com SCSS, né, que ele fala, olha, vocês vão ver que a largura desse bloco bate com a largura do layout aqui. Né? Se a gente for olhar, cadê você? Seleciona, algum items, aqui eu tenho, ó, tamanho máximo é o tamanho do layout. Então, é isso que está definido aqui. Eu falo para ele fazer display flex, para ele fazer wrap, para ele centralizar, então, ó, margem direita e esquerda. E aí, para cada item, eu vou falar o seguinte, ó, a posição dele vai ser relativa, display vai ser flex. Se a imagem for maior, você vai ocultar. Qual a altura de cada imagem? Isso daqui é a única a parte que está hard-coded, que a gente pode até melhorar, né, para fazer, eu quero umas imagens maiores e por aí vai. Falo para ele crescer e a margem entre eles aqui é 2 pixels, certo? E aí eu tenho para cada imagem, né, eu vou ter aqui album item image, que é esse cara aqui. Ele vai falar o quê? Dentro vai ter uma imagem que eu quero que você tenha esse tamanho, essa altura, que bate aqui com essa. É para fazer como Objective Cover, que é um estilo de CSS, só para a gente fazer essa mudança. Né? Aqui ele está como Objective Cover. Se eu fizesse Contain, como fica? Ou se eu fizesse Fill. Estão vendo aqui, ó, principalmente os de baixo, que ele alonga. Então, ó, o cover, ele meio que coloca no fundo e traz aqui. E aqui eu tenho a informação, né, que é esse bloco aqui, que ele vai estar
oculto boa parte do tempo, só que se eu fizer um hover, e aqui eu falo, olha, se eu fizer um hover em cima do álbum info, você coloca a opacidade dele igual a 1, e aí você pode interagir. Ok? Esse foi o código que eu implementei, bem básico, se ignora o resto aqui. O que eu tinha falado, esse código eu peguei um pouco dessa galeria que eu tenho aqui no meu site. Tá? Só que essa galeria, ela não é tão legal porque a hora que eu clico, ela vai abrir a imagem em outro lugar, tal. O que eu estava pensando era uma coisa diferente. Olha, você vai clicar e ela vai abrir um pop-up, ou vai abrir um modal. E aí é o nosso exercício. Aqui tinha, ó, como eu falei, ó, tem um exemplo com efeito de animação. Aí você tem outro exemplo com efeito de animação. Esse aqui é até mais parecido com o que a gente tem lá. Certo? Nada fora do comum. Qual é o desafio, então? O desafio primeiro é fazer uma pesquisa e tentar achar uma galeria que fique boa para a gente, tá? Para a gente poder subir aqui. Idealmente, se a gente tiver a opção de clicar e ela abrir numa modal, seria ótimo, né? Para ela ficar grande, tomar aqui a tela inteira, a imagem. Mas é isso daqui que a gente precisa implementar. É só para fazer ficar mais bonito. Tudo bem até agora? Sim, não. Então vamos lá. Eu vou dar 5 minutos para vocês acharem 7 minutos para vocês acharem exemplos de galerias de imagem que a gente possa usar. Importante, alguns requisitos são, ó, suportar imagens que sejam tanto retrato como paisagem. Tem várias galerias que elas funcionam bem se as imagens são da mesma proporção. Mas aqui, ó, quase todas estão iguais, mas eu poderia ter uma aqui que é a estilo stories do Instagram. E como é que a gente faz? Como é que a gente vai exibir ela? Então, esse é o desafio. É como a gente consegue encaixar aqui. Tá bom? Vamos lá, então. Tô esperando 7 minutos para vocês fazerem a pesquisa e colhem os resultados aqui no chat. Enquanto isso, eu vou também fazer a pesquisa para ver se eu acho mais alguma coisa. Olá, Amy. Tudo bom? Tudo. Seguinte, a gente está vendo essa issue aqui. Eu já mostrei mais ou menos como eu fiz. Só que assim, e eu falei, ó, o CSS foi baseado nesse daqui.
Mas a ideia agora, e a gente tem mais 4 minutos para a gente procurar outros exemplos de galerias que a gente possa implementar, mas que sigam essas regrinhas. Tá bom? Beleza. Uhum. Tá valendo para você também, hein? Tá bom, não, vou abrir aqui tudo. E quais são as alternativas que temos até este momento? As que eu coloquei foram essas duas aqui, que já estavam, né? Uma é essa daqui e a outra é essa daqui, e a gente vai ver que elas são bem parecidas, né? No sentido que você tem uma animação de aproximar, tem aqui o texto, não é muito difícil da gente conseguir adaptar, Uhum. né? E, enquanto isso, estamos fazendo pesquisa sobre outras. Vamos lá. Temos uma aqui, duas. Vamos ver essa primeira da Jéssica postou. Interessante. A gente só tem que ver se ela também vai suportar outras, se as imagens forem em outro formato, em outra proporção, mas essa é uma. Que é parecido com o que a gente já tem. Mas boa, Jéssica. Essa daqui, que você achou a última? É parecida. A única diferença é que, assim, aqui a gente não está mantendo o texto aqui embaixo, poderia. E uma das coisas que eu acho importante é a gente também poderia fazer com quadradinhos, né? Ou fazendo um formato. Mas aqui está muito bom para você fazer uma galeria de galerias, né? A página inicial de várias categorias. Essa daqui tem a questão do, então, se eu clicar, ela abre maior e por aí vai. Que é uma coisa que a gente consegue. Deixa eu ver aqui, Dalila. Se eu não me engano, essa aqui, inclusive, é que o Plone está usando já por padrão. Mas, assim, uma característica, Leila, é o seguinte. Primeiro, eu não queria que a gente trouxesse outra biblioteca, fosse mais CSS puro. Essa daqui é muito parecida com isso daqui, ó. Se bobear, até a mesma que o Plone usa, que é a do Galeria de Imagens. Tá vendo?
Só voltar aqui. Peraí, pegando a outra aqui da Jéssica. Pô, essa é legal. Deixa eu essa aqui e vamos ver essa. Isso. Mais alguma? Vamos lá. Como eu falei, assim, ó, eu gostei bastante. Aqui tem a questão de tem efeito que a gente pode usar. Essa daqui é show de bola em vários aspectos. Só não sei se ela é mais um site inteiro, né? Essa daqui eu gostei também do estilo. E essa daqui tem estilo modal, né? Então seria essa, muito parecida com essa abordagem. Só deixa eu perguntar uma coisa. Se eu quisesse que as imagens elas tivessem a mesma largura e altura aqui, né? Eu vou abrir o código só para mostrar. Se eu quisesse que em vez de delas terem os 200 e depois a gente poderia fazer alguma coisa do gênero. Pegar aqui no CSS. Ó, tem componentes, blocos. Esse daqui é o CSS, certo? Olha lá. A imagem tem que ser sempre 100% da largura, que eu estou dizendo que ela vai crescer. Então, eu poderia forçar alguma coisa do tipo... Vamos ver como isso fica a hora que der o refresh. Vamos lá, deu refresh. Certo? Vocês viram que elas ficam todas com a mesma... Sim? Então, só voltar. A gente tem como mudar. E a brincadeira aqui é, na verdade, esse overflow hidden, né? Se a gente chegasse aqui no... Cadê? Album item, overflow. Vamos ver o que ele está pegando por padrão agora. Não, tá fazendo, não é que ele está fazendo diferença. Mas assim, a gente consegue controlar por causa do cover e do overflow. Deixa eu ver o que a Amy colocou. Muito bonito. Inclusive, assim, gostei. Como a gente faria para colocar o grayscale aqui, por exemplo? Vamos parar ali no... É uma linha de código. Sim, é isso, né? Aí, no caso, ele coloca com Hoover. Não, aqui ele tira com Hoover. Ele põe com... Eu acho que assim, vamos fazer desse jeito, e aí no Hoover... Olha lá. Sim, Hoover... Uhum. Aí eu vou só fazer isso daqui, ó.
Ups. Adoro inteligência artificial tentando ser mais rápido que eu. E, obviamente, quebrando coisas. Aí a gente pode colocar aqui. E provavelmente agora está faltando. Vamos ver se não quebrou nada. CSS. Ó. O único problema aqui é que eu aplico uma opacidade em cima do coisa, mas é bem isso. Poderia inverter até, fazer, ó, 100. E o normal é 0. Certo? Agora é o seguinte, eu gostei disso aí, boa. Eu não vou comitar para dar liberdade para vocês decidirem como isso vai funcionar. Tá bom? E aí a gente tem a questão do modal, né? Do hover, do modal, que quando clicar eu quero abrir e tal. E aí é o seguinte, olha o que eu vou mostrar para vocês. Que é a forma como eu costumo trabalhar sempre. Eu não sou desenvolvedor de front-end, então eu uso o código dos outros. Aqui, se eu for olhar, eu tenho um cara chamado Crop Image. A hora que eu cliquei, o que ele fez? Ele abriu o modal para mim. Modal feinho, que a gente poderia estilizar, mas ó, tem um modal aqui. Certo? Esse cara, eu vou mostrar isso para vocês, só para vocês terem uma ideia de onde buscar essa questão de ter o modal. Esse cara aqui é um componente chamado Image Crop Widget. Só clicar aqui ó, na configuração do site, eu vou olhar os meus plugins e aí eu vou ter aqui do mbar de alguma coisa, ó, Volto Image Crop Widget, tá? Então, eu tenho um exemplo de código de como implementar modal rápido no clone, né, no Volto. Alguém já fez isso. Esse cara vai estar aqui, ó, dentro dos meus pacotes, Node Modules, mbard, né, aí eu vou ter aqui, ó, src, e ele faz uma customização em cima do file widget, clico aqui, vou até copiar o relativo path. Se vocês estiverem instalados na sua máquina, você vai ter esse arquivo aqui, que é o cara que vai implementar um exemplo de modal. Você vê que tem botão, modal aqui. Eu vou até procurar modal. Primeiro aqui ele usa o estado e M, aí você entende um pouquinho mais disso, né? Sim ou não? Só um pouco, só um pouquinho. Tá bom. Mas aqui, ó, tem um exemplo do modal, set modal open, né? A gente já tem imagem, que aqui ele tem muito mais código, mas aqui embaixo, ó, ele implementa basicamente o botão, tá vendo? Fala assim, ele cria uma classe de botão e se tem um src, ele fala, então eu quero um modal que tem essa informação aqui. Primeiro vai dar uma classe para você mexer, vai ter um botão para fechar, tamanho é full screen, qual o gatilho dele, então, é um botãozinho, né? E aqui tem o exemplo desse botão. E aí, quando alguém clicar em on close, você seta esse valor. Quando for abrir, você seta esse valor para se mudar o open aqui, ó. Ele abre quando esse valor estiver setado. Então, voltar. E aí ele tem aqui
um headerzinho, só para mostrar o que isso significa na prática. Voltar lá naquela imagem. Ó, crop image. É isso daqui. Aí você tem o conteúdo modal content e aqui ele passa essa propriedade image, que é isso daqui. E aqui ele coloca o componente com a imagem. Embaixo tem as ações, que são esses botões aqui. A gente não precisa desses botões, a gente pode se livrar deles. Então, viraria só quase o trabalho de abrir isso daqui. Certo? E aí você tá, obviamente, o tamanho máximo com o CSS e o botão de abrir e fechar. Certo? Deu para entender a lógica só do que eu estou propondo? Tá. No geral, só o que eu quero voltar, então. Isso aqui vai estar gravado, mas é importante. O link do File Widget, vocês já viram, né? Eu vou só acertar aqui. Eu tenho a seguinte lógica, o que eu mexi no código para esse pull request. Né? Primeira coisa é, toda vez que eu fizer um pull request, né, quando eu falar, olha, estou implementando uma funcionalidade nesse projeto que a gente está, a gente tem sempre 3 pastinhas com o nome de news. Tá? Se for uma mudança, vou mostrar aqui primeiro, fecha tudo só para facilitar. Se for uma mudança no back-end, ou seja, se eu mexer em qualquer código que esteja aqui dentro, eu venho aqui nessa pasta news e coloco um arquivo. Aí vocês vão ver assim, olha, os sufixos do arquivo têm um significado. O nome, o que vem antes do sufixo, tem também uma lógica. Toda vez que eu começar o arquivo com mais alguma coisa e colocar um texto qualquer, ele não vai tentar linkar para uma issue. Eu vou dar um exemplo. Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, estou corrigindo o formulário de criação do site que não atualizava o logo. É isso. Eu estou dizendo que é um bug fix, é uma correção de bug. Certo? Aí se eu vier aqui, por exemplo, no front-end, deixa eu ver. Aqui, ó. A funcionalidade que a gente tem é, a gente primeiro é uma funcionalidade, então tem o nome, o sufixo é feature, e aqui eu tenho o número 3. Por quê? 3 é o número dessa issue aqui, ó. Tá vendo? O que isso vai fazer é, na hora que a gente gerar uma nova versão desse pacote, publicar ele, eu vou gerar no arquivo de changelog, vou dar um exemplo aqui no changelog anterior, que não tem, nenhum deles tem a link. Mas aí ele vai gerar, olha, funcionalidade, e vai ter o link aqui que você vai clicar e você vai parar aqui nessa issue. Tá certo? Então, a gente tem, mexeu no front-end dentro do pacote, pacote dev site news, você coloca, mexeu no back-end, mesma coisa, back-end news. Se eu mexer, por exemplo, no readme, por exemplo, aqui, cadê o... Melhora a seção de pré-requisitos do readme. Tá vendo? Coloquei o mais porque não tinha nenhuma issue criada antes, um valor qualquer e depois ponto o que eu quiser, o documentation. Só para dar uma ideia dos sufixos, olhem esse arquivo aqui, tomcrier.toml, onde eu tenho sufixo breaking, sufixo feature, sufixo bug fix, internal, documentation e teste. Tá bom? Sim, não. Se você mandar um pull request sem isso, e vai acontecer o seguinte, eu vou mostrar o que aconteceu no da Jéssica, que eu fiz o merge. Olha lá, não vai me mostrar aqui? Deixa eu ver, então, nas ações.
Não. Melhor a sessão. Ele vai reclamar que no repositório, na raiz, não tinha um arquivinho de mudança. Tá? Então, ele vai mostrar esse errinho aqui. Mas só voltando. Cadê onde estávamos? Aqui nessa issue. Então, eu criei esse arquivo aqui no front-end, o arquivo de news. Aí, segunda coisa que eu fiz foi criar o componente mesmo, né? Eu vim aqui, criei uma pastinha blocks, dentro de blocks listing, e eu criei esse pedaço de código. E, de novo, eu quero mexer, eu não quero usar div aqui. Ótimo, sem problema. Inclusive, eu já deixei uma dica aqui de como pegar o caminho para a imagem em tamanho completo, né? Para você poder exibir na modal, se você quiser. E aí eu venho aqui, eu falei o seguinte, olha, no tema, primeiro eu mexi no arquivo main para falar, agora eu tenho mais um pequeno arquivo, que é esse listing image album, então components blocks, listing image album, e aqui dentro aí é colocar o CSS. Tá bom? Faz sentido? Muito bom. O que eu vou pedir para vocês é o seguinte: vocês, a Leila, Jéssica, Amy, eu quero que vocês venham agora e para a gente não perder isso, venham nessa issue e adicionem comentário com, olha, outro exemplo e coloque aqui e usem essa issue para comentar qual vai ser a galeria que vai ser criada, como vai ser criada e por aí vai. Tá bom? E listem essas que vocês colocaram aqui no chat diretamente na issue, para a gente ter o histórico. Tá? Além da listagem, o que você pediu? Não, eu quero que listem, que falem assim, olha, achei essas, aí alguém achei essas, ok. E aí vocês vão comentando e falando, olha, talvez a solução seja implementar modal desse jeito, isso, aquilo. Usem essa issue para conversar e decidir como vai ser feita a implantação. Tá bom? Certo. E podem, assim, Amy, você consegue controlar a questão da implementação? Amy e as mentores? Consigo. A gente pode ver segunda-feira. Tá ótimo, então. A ideia aqui é o seguinte, é mostrar para vocês como isso funciona na prática. Que é uma funcionalidade simples, objetiva, aliás, assim, uma coisa que eu não testei. Como isso funcionaria se eu tivesse mais fotos, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma pasta com fotos aqui no meu computador. Eu posso subir mais fotos. Espera aí, deixa eu procurar. Cadê Dropbox? Fotos. Vou subir. Não, essa aqui ainda bem que não tem mais, mas vamos procurar. Resources. Open source. Aqui tem várias imagenzinhas pequenas. Peguei de wallpaper. Serve. Vamos subir. Algumas já estão lá. Vou aumentar as fotos. Vamos ver. Subiu mais fotos. Olha lá, exibiu mais. Só que agora é aquilo que eu falei, eu quero mexer e eu quero fazer um lote de 10 em 10. Certo? Tá aqui, ó. Então, assim, só para a gente testar aqui, se eu subir mais fotos, ela comporta. Tá bom?
Então, por hoje era isso, e o que eu vou só pedir para vocês é conversem nessa issue aqui, vão colocando, aí eu vou acompanhando, vou fazendo comentários, e a questão da modal tem o exemplo, que é esse arquivo aqui que eu apontei, vamos tentar, vamos ver como funciona. E aí a decisão de como fazer, por aí vai, fica com vocês. Tá bom? Dúvidas? É só clicar na imagem e mostrar o modal, né? Seria. Exatamente. Ou se vocês decidirem alguma coisa melhor, também vamos lá. Eu acho que a decisão fica com vocês. Tá bom? Tá bom. Então é isso, gente. Obrigado, a gente se fala na semana que vem. Vou acompanhar aqui as mudanças. Precisarem de qualquer coisa, é só mandar uma mensagem ou para a Amy. A gente vai ver se cria um grupo que eu também faça parte para a gente bater papo. Tá bom? Gente, até semana que vem. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até semana que vem. Boa noite, até semana que vem. 25 por cá.